5 playboys de Santa Catarina torturaram e mataram um cachorro. E por mais que isso não seja uma pauta minha de campanha, eu não sou um político dos direitos animais, eu preciso falar sobre isso. O cachorro orelha era um cachorro da comunidade, na Praia Brava, em Florianópolis. Aquele cachorro que as pessoas cuidavam e tinham carinho por ele. Ele foi feliz por muito tempo. Seu final de vida, entretanto, foi uma tortura. Um grupo de 5 garotos, filhos da fina flor da alta sociedade de Florianópolis, resolveu matá-lo e torturá-lo. As imagens são horríveis, mas o que nós sabemos é que eles deram pauladas neles, colocaram um prego na cabeça dele e martelaram o prego até o prego entrar e matar o cachorro. O cachorro agonizou e sofreu até morrer. O pai de um dos garotos, Evandro Daux Mussi Bobaide, é o principal acobertador do caso. Ele e a sua esposa estão fazendo ameaças a pessoas que estão tratando do tema. Ele é dono de hotéis em Canasvieiras, lojas como a Lojas Fem, dono de uma série de empreendimentos. Roberta Zampieri, mãe de Igor Zampieri, um dos assassinos do cachorro, também está muito indignada, lutando para proteger seu filhinho, veja só, das reclamações justas das pessoas. Um dos primeiros a ser coagido por essa turma é justamente o porteiro que filmou o ocorrido, que sofreu advertência e pressão por estar divulgando um crime que foi cometido. Veja, meus amigos, eu não vou criar uma equivalência entre a vida humana e a vida de um cachorro. Dito isso, é sinal de crueldade, maldade, de falta de humanidade você querer maltratar um animal simplesmente para ter prazer. E seria muita incoerência da minha parte, logo eu que prego penas muito duras para criminosos, em especial criminosos de crimes violentos, não falar o mesmo sobre quem comete crimes desta natureza. Por serem menores de idade, esses rapazes não vão ter as consequências do crime que eles cometeram. E vão usar seus pais ricos para ajudar a cobertar e fingir que nada aconteceu. O que nós exigimos desses pais que estão formando psicopatas é que criem suas reprimendas públicas a esses jovens mimados, folgados e cruéis. A sociedade ao redor deles vai exigir uma postura muito dura. E eu não tô falando fazer linchamento com ninguém. Estou falando que a punição tem que ser pública. Até porque a defesa que eles fazem desses vagabundos é também pública. Outra coisa, nós vivemos num país em que a crueldade com animais acontece em todos os lugares, a todo tempo, sem nenhum tipo de resposta. E não acontece apenas com cachorros, que é o animal basicamente favorito de nós humanos. Acontece com cavalo, com gado, com uma série de animais que vivem, especialmente em áreas urbanas, situações de desamparo e desespero, sendo explorados até exaustão. Um povo que se animaliza vai tratar bicho da pior forma possível. E é disso que se trata. Lei, ordem, punição muito dura e sociedade organizada evitando que coisas como essa aconteçam. A resposta dos moradores da Praia Brava em organizar uma manifestação mostra um senso de comunidade. Aquele cão era o símbolo daquela comunidade que eles viviam. E a resposta que tem que ser dada é muito dura. Me enviem os dados das empresas dos pais desses vagabundos. Eu mesmo quero entrar em contato. Que a punição seja pública e que eles entendam que a maldade e a animalização geram uma sociedade assim. E que não reclamem depois se alguém tão animalizado quanto o filho deles apareça e os assalte. Porque esse tipo de sociedade, que esse tipo de comportamento vindo da elite gera. Se você concorda comigo, envie mensagem na minha DM com mais informações. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Por ele é o nosso amigão, é amigão de todo mundo. Muita dor. Que isso aí fazer com o animal. Isso aqui é uma carta aberta que eu tô fazendo aos pais dos rapazes que mataram e torturaram o cão orelha lá de Florianópolis. Veja, eu até compreendo a dor que vocês têm e a vontade de proteger seus filhos. Afinal, vocês são pais e pais fazem isso. E de maneira alguma eu quero, sendo uma pessoa em posição de poder, organizar uma espécie de uma cruzada ou propor o linchamento dos seus filhos. Eu não tô aqui pra isso. Mas eu queria que vocês compreendessem a quantidade de maldade que foi utilizada pelos filhos de vocês em atos que não batem bem com rapazes que pertencem a boas escolas, a boas famílias, que têm uma renda alta e responsabilidade sobre seus atos, mesmo sendo menor de idade. Veja, não estamos falando só do cão orelha. Os rapazes, dizem todos os relatos, foram responsáveis pela tentativa de assassinato de 2 outros cães. Um foi jogado no mar, largado à própria sorte e iria morrer caso não fosse salvo, e outro foi degolado, e se não fosse a atuação de veterinário, teria havido a óbito. Isso só nos mostra reincidência em práticas criminosas e maldosas com alto grau de sadismo que, tipificadas em lei, levariam seus filhos à cadeia. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se algum dos seus filhos tivesse sido assaltado por um menor de idade da periferia, eu tenho certeza que vocês iam querer que as leis penais atingissem esses menores de idade pela violência e maldade que eles utilizaram contra os seus filhos. A questão agora é que quem cometeu o crime de maneira reincidente, ou seja, foram 3 vítimas desses rapazes, foram jovens com grana e que não pensaram nem um pouco nas consequências. O que eu quero dizer, para deixar tudo muito claro, é que os seus filhos, num país sério, precisariam estar presos. É isso que eu tô falando, teus filhos precisam estar presos. O Igor Zampieri já tá fora do Brasil, tá tirando fotinha nos Estados Unidos. Vocês trataram de blindar ele, premiando esse rapaz pela atitude maldosa dele, com uma viagem num país de primeiro mundo. Isso não é postura de quem educa. Isso, na verdade, é postura de quem é leniente com alguém que tem muita maldade dentro de si, que exerce essa maldade na vida real e mais, que tem um padrão de comportamento que quando for levado não só para os animais, mas para a relação dele com namoradas, uma futura esposa, uma família, um vizinho, um time de futebol, um filho, deve, e veja só, fala aqui, deve ser ou deverá ser muito ruim. Eu, como pré-candidato à presidência da República, com o slogan Prendeu, Matou, eu trato de lei e ordem. E lei e ordem passa também por todas as classes sociais e por todos os tipos de crime e
todos os tipos de vítima. Olha só, eu não tenho vontade aqui de fazer proselitismo, eu não sou um cara da causa animal, mas eu tenho um amor profundo às figuras mais fracas que são vítimas da maldade alheia. E os animais se incluem nisso também. Seus filhos, portanto, são maus. Eu não quero o linchamento deles, mas eu quero que a lei recaia sobre eles e eles não exerçam mal não apenas contra outros animais, mas contra outros seres humanos, que é isso, infelizmente, que está na alma profundamente corrompida dos seus filhos. Essa minha carta é para vocês tomarem uma atitude. Tornem público as punições duras e severas que vocês farão com eles, porque, infelizmente, a lei brasileira nós ainda não chegamos ao poder, não atinge essas figuras. Quando nós chegarmos lá, os crimes cometidos por gente como seus filhos vão os levar à cadeia, e por muito tempo, mesmo sendo menores de idade. Isso aqui não é uma promessa, isso aqui é um compromisso de vida, e com vida a gente respeita todas as formas de vida. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Essas são as medidas que eu estou tomando como pré-candidato à presidência da República contra os envolvidos no caso do cão Orelha. Sim, meus amigos e minhas amigas, eu estou tomando as medidas que nós precisamos tomar agora para fazer justiça nesse caso, e entendendo também que a família dos rapazes tem muita pressão a exercer, inclusive sobre o judiciário local. Portanto, eu sei da minha responsabilidade em entrar com esse tipo de ação e esse tipo de medida, porque o poder público vai entender que o Brasil inteiro está de olho no caso. Nesse sentido, nós entramos com 2 ações civis públicas, uma contra os rapazes, pelos crimes que eles cometeram, e outra contra os pais desses rapazes, porque eles têm que se responsabilizar pelas ações dos seus filhos, dado que são menores de idade, e porque eles estão trabalhando de maneira ativa para acobertar o caso. Essas ações já estão protocoladas no Ministério Público, e elas vão andar e nós vamos fiscalizar para que elas andem e sejam velozes. Além disso, nós entramos também com uma representação para tirar a guarda desses pais, desses filhos, ou seja, esses rapazes não terão a guarda dos seus pais para eles os acobertarem. E também exigimos que seja colocado um tutor sobre eles extremamente rígido, que esse tutor exerça autoridade sobre eles para que eles venham a ter uma punição e que cumpram com suas responsabilidades perante a sociedade. Além disso, estamos oficiando agora o consulado dos Estados Unidos para que eles tomem medidas contra esses rapazes e esses rapazes sejam devolvidos ao Brasil o quanto antes, que eles estão agora, uma parte deles, curtindo férias e se protegendo dos crimes que cometeram. Em âmbito um pouco mais extenso, nós também precisamos rever as leis brasileiras sobre maltrato animal. A gente tem que equiparar ela à lei americana. Lá nos Estados Unidos é lei federal, punições muito duras e inclusive acompanhamento psicológico. Dado de que quem faz maldade com o animal de maneira absolutamente gratuita, esse cara é perturbado, esse cara é doente, esse cara vai fazer mal para as pessoas. Essa alteração na legislação brasileira, equiparando ao modelo americano, será feita tão logo a Câmara dos Deputados comece a apoiar novamente. E nossos deputados vão atuar para fazer isso já. E terceira coisa, um chamado à responsabilidade de páginas de fofoca e influencers estão falando disso. Vamos ser sóbrios. Uma página de fofoca estava falando que empalaram o coitado do cachorro. Enfim, eu não quero entrar nisso. Isso está fazendo mal para as pessoas. Não precisamos dessa fake news. Vamos nos preocupar com o psicológico de milhões de brasileiros que querem justiça ao cão Orelha. Notícias horríveis sobre ele só fazem mal. Me fazem mal para todo mundo. Que fique a memória bonita das pessoas que conviveram com ele e do senso de comunidade que ele gerou. Em certa medida, aquele cão era um catalisador das relações sociais e ajuda agora, mesmo com o sacrifício que ele passou, com o drama que ele passou, a construir esse senso de comunidade e pertencimento que constrói uma sociedade melhor. Compartilhe esse vídeo e nos ajude nas investigações. Agradeço a todo mundo que mandou informações sobre eles, isso nos ajudou a formular as ações. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República.